Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meninos Eu Vi. Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer Podcasts, Amazon Music, YouTube, para vocês serem avisados dos novos episódios. E curta, comente, compartilhe esse podcast com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Você também pode usar as minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads ou no Instagram. Ou você também pode fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. Por fim, não posso deixar de reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de Godzilla Minus One. あれがゴジラ? Para começo de conversa, a gente precisa diferenciar um Godzilla do outro. Sim, existem dois Godzilla no cinema atualmente. Um deles é aquele do chamado Monsterverse, ou Monstroverso, que faz dobradinha com o King Kong em alguns filmes e que eu já falei aqui em um episódio do Meninos Eu Vi, quando eu comentei sobre o filme Godzilla e Kong. Esse é o Godzilla americano, vamos dizer assim. Esse Godzilla americano, ele tem uma característica um pouco diferente, porque os personagens que circulam, os personagens humanos que circulam aí o Godzilla, e no caso o King Kong também, eles estão ali apenas para tentar deter o Godzilla. Eles estão ali como meros coadjuvantes da ação do Godzilla, da ação do King Kong. Se você ouviu o episódio que eu falei sobre esse filme, você vai se lembrar muito bem que eu disse que existe apenas um motivo pra gente ver um filme como esse, que é o quebra-pau entre os dois. E na verdade, todos os personagens que circundam esses dois monstros estão ali, de certa forma, para impedir o quebra-pau ou para incentivar o quebra-pau. Esse é o Godzilla americano. Mas existe, claro, o Godzilla japonês, que é a origem de tudo, cujo primeiro filme remonta lá da década de 1950. O Godzilla japonês apareceu primeiro na Segunda Guerra, no período pós-guerra do Japão. E ele é uma espécie de metáfora, não só da própria bomba atômica que dizimou o Japão, Hiroshima e Nagasaki, mas ele é uma metáfora de todos os monstros que o Japão enfrentou no pós-guerra. Pois bem, corta para 2023, para esse Godzilla Minus One, filme que na verdade é de 2023, mas não foi exibido nos cinemas aqui no Brasil. Que vergonha! Ele já estava aí circulando em cópias piratas, digitais piratas, mas apareceu do nada na Netflix na semana passada e eu corri para assistir. Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar esse ano de melhores efeitos visuais. E eu vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Por enquanto, eu quero me ater à história. Eu fui assistir a esse filme com essa ideia na cabeça, do Godzilla sendo esse monstro que personifica, se é que dá pra gente usar a palavra personifica para um monstro, todos os monstros japoneses, todas as questões que o Japão enfrentou no pós-guerra, como a própria bomba atômica. E o que eu encontrei foi um filme humano,
Foi um filme em que o Godzilla, na verdade, ele é uma grande metáfora para a gente entender esse pós-guerra japonês e para a gente se identificar com os dramas daqueles personagens que nos são apresentados. Então, esse filme é passado ali no final da Segunda Guerra e focado em um personagem chamado Koichi Shikishima, interpretado pelo ator Ryonosuke Kamiki, ou qualquer coisa parecida, perdoem o meu japonês. Ele é um piloto kamikaze do exército japonês que desertou da sua missão suicida e desde então vive assombrado por essa culpa. A guerra para ele nunca acabou exatamente porque ele não completou sua missão. Voltando para Tóquio, encerrando a guerra, ele voltou para Tóquio, ele encontra uma garota na rua ali da Tóquio devastada. A gente vê uma grande devastação na cidade de Tóquio. Ele encontra então essa garota que tá com um bebê na mão, fugindo de alguém. Ela entrega o bebê para ele fica com aquele bebê na mão sem saber o que fazer. Depois ele encontra com essa garota e fica sabendo que o bebê não é dela. Ela pegou esse bebê para criar de alguém que já havia morrido e ele acolhe então a garota e o bebê, e os três viram uma família pouco usual, digamos assim, que ninguém é casado com quem, ninguém é pai de ninguém, mas o sentimento entre eles é um sentimento familiar, ainda que o Shikishima tenha um sentimento dúbio em relação àquela família, e principalmente em relação à criança. Existe uma cena, por exemplo, que ele diz para ela, pra menina já um pouco maior, que ele não é o pai dela. Isso, de certa forma, é um reflexo dos próprios fantasmas que cercam o Shikishima, desses fantasmas que não deixaram que ele saísse da guerra. Ele ainda se sente lá na guerra, ele talvez não se sinta preparado para enfrentar uma situação familiar como aquela. Em paralelo a isso, temos a aproximação do Godzilla, do nosso querido Godzilla, no Japão, que está ali pronto para destruir o Japão. E a missão do Godzilla, digamos assim, é essa: destruir Tóquio, destruir o Japão. O personagem do Shikishima acaba encontrando um trabalho, num primeiro momento, num barco, que ele descobre logo ser um barco designado para procurar e desativar minas que foram colocadas tanto pelo governo americano quanto pelo governo japonês no mar. Com o tempo ele descobre que, na verdade, essas minas estavam sendo procuradas, estavam sendo coletadas para tentar usá-las contra o Godzilla. E aí tem toda uma história de uma preparação, e ele se envolve nessa preparação para destruir o Godzilla, para afundar o Godzilla, que está se aproximando do Japão rapidamente. Essa é basicamente a trama do filme, não vou entrar muito mais em detalhes, porque tem uns outros detalhes que vale a pena vocês assistirem para pegar. O que eu queria dizer é que é muito curioso como a gente vai assistir a um filme sobre um monstro e se depara com uma grande história humana, uma grande história que envolve não só a reconstrução de um país, como sentimentos externados o tempo todo pelas pessoas, pelos personagens ditos ali. Tem cenas e discursos ótimos das pessoas que nos são apresentadas, dizendo como eles tinham orgulho de pertencer ao Japão, orgulho de estarem ali combatendo o Godzilla, que de certa forma pode ser interpretado nesse momento como todos esses monstros que pairaram sobre a população japonesa no pós-guerra. É um filme de reconstrução, é um filme de pertencimento, é um filme que nos traz uma sensação muito boa de nação, uma sensação muito boa de orgulho em estar ali participando daquela missão, e é muito curioso como a missão que é construída para combater o Godzilla é feita à parte aos governos, e eles falam isso, que não podem confiar no governo japonês, que não podem confiar no governo americano, que não podem confiar em ninguém. Isso é uma missão do povo para o povo, e o povo é que vai reconstruir o Japão, o povo é que vai combater o Godzilla, o povo é que vai combater esse monstro que na verdade é uma grande metáfora de todos os monstros que pairaram sobre o Japão nesse pós-guerra. E a partir daí, a gente tem então um ótimo filme
que mistura as cenas de ação dos japoneses combatendo o monstro ou os monstros, como queiram, com esses dramas humanos. Todos os personagens ali têm uma, duas ou três questões que precisam ser resolvidas, não tanto quanto o Shikishima, que é o personagem principal, que encara essa missão final como a forma dele se desvencilhar da guerra, como a forma dele sair finalmente da Segunda Guerra Mundial e cumprir sua missão. Ele carrega consigo uma culpa por um episódio que acontece bem no início do filme, em que ele não se sente competente o suficiente para lidar com isso, não lidou com isso lá atrás e não se sente competente o suficiente, não se sente capaz de lidar com isso nos dias, meses e anos que se seguem a tudo isso. E isso acaba refletindo, como eu já disse, na própria relação dele com a mulher e com a menina. E aí outro aspecto que eu queria dizer sobre esse filme é que Godzilla Minus One custou 15 milhões de dólares. Eu fiquei pensando nesse valor e dizendo, existe alguma coisa muito estranha em Hollywood. Como é que um filme desse custa 15 milhões de dólares no Japão e nos Estados Unidos, em Hollywood, ele custaria, sei lá, 150, 200 milhões de dólares, com aquele CGI maroto que em determinados momentos a gente se cansa de olhar de tão falso que é. Aqui, não só o CGI não é falso, como os efeitos são visualmente bacanas, os planos são muito bacanas. O filme é dirigido pelo Takashi Yamazaki e ele cria planos incríveis, mostrando Godzilla, mostrando as ações no mar, mostrando tudo de uma forma tão orgânica que você se esquece às vezes que tá vendo um CGI, que tá vendo um filme com efeitos especiais. Eu sempre digo que os filmes bons com efeitos especiais são aqueles em que a gente assiste e se esquece que eles estão ali acontecendo. Nos dias de hoje é muito comum a gente ver crítica ao CGI e qualquer filme, qualquer trailer de filme que envolva CGI que aparece na nossa frente, a gente vai logo criticar. Esse CGI tá mal feito, esse CGI parece estar inacabado. Os filmes da Marvel recente, por exemplo, todos eles têm ali uma crítica. Eu me lembro, por exemplo, não de um filme, mas da série She-Hulk, que teve uma crítica gigantesca aos efeitos que foram apresentados no trailer. Depois eles acabaram corrigindo isso na série, mas enfim, todas as críticas que as pessoas se acostumaram a fazer a filmes com CGI não podem ser aplicadas aqui de jeito nenhum. E quando a gente vê que é possível fazer um filme com 15 milhões de dólares, um filme desse com 15 milhões de dólares, a gente vê que tem muita coisa errada em Hollywood, tem muita coisa errada no grande cinema de Hollywood que tá capengando. A gente viu recentemente vários filmes fracassando, o Dublê fracassou, Furiosa fracassou, apesar de eu achar que não deveria fracassar porque é um filme espetacular, mas tem muita coisa errada nessa relação público e filme no grande cinema. E é uma pena que Godzilla Minus One não tenha passado nos cinemas aqui no Brasil, porque eu tenho certeza que seria um filme que as pessoas gostariam de assistir no cinema. Eu gostaria de ter assistido esse filme no cinema, uma tela IMAX. É um filme feito para cinema. Enfim, eu espero que vocês gostem de Godzilla Minus One. Eu gostei bastante, dou 4 estrelas em 5. É um filme que me tocou, à parte, claro, todas as cenas do Godzilla e do plano mirabolante que os japoneses criam para capturar e afundar o Godzilla, para colocar ele em algum período de dormência ou coisa parecida. Claro, a gente sabe que isso não vai acontecer, em breve vai vir um outro filme japonês do Godzilla, porque isso faz parte da própria cultura cinematográfica do Japão. Mas eu espero que vocês gostem da história humana. Eu espero que vocês gostem dessa história que eu contei pra vocês de reconstrução do Japão, essa história humana, de relações familiares, de relações entre personagens, de dramas de todos os personagens envolvidos ali com essa história, como eu gostei. Esse foi mais um episódio de Meninos Eu Vi. Me conte o que vocês estão achando do podcast, o que vocês acharam de Godzilla Minus One, usando todos os meus canais de contato. A caixa de comentários aí no Spotify, o meu site cotonizio.com.br, as minhas redes sociais, @RodrigoJames, no X, no Instagram ou no Threads, e a caixa de comentários aí também
do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto a qualquer momento com mais críticas e dicas do que assistir, de filmes, de séries, de documentários, aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.